Muito bom dia. Esta é mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Dominical porque é colocada para ser vista, é colocada nas plataformas sociais para ser vista a partir de domingo, não necessariamente sempre ao domingo. Como dizíamos, então é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Esta é a terceira lição que nós estamos a estudar no livro de Deuteronômio, que, como sabem, é o quinto livro da Bíblia e que encerra o Pentateuco, que, como sabemos, é composto pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Nós hoje vamos olhar com mais atenção para um texto que, para mim, é muito especial e um texto que é muito significativo enquanto cristão, para mim, enquanto cristão. Estamos a falar de Deuteronômio 6, desde o versículo 1 até ao versículo 13. Este texto é também muitas vezes referido e conhecido como o Shema Israel, ou em português, Ouve, ó Israel. Antes de começar o estudo desta lição, nós vamos pedir a orientação de Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, só Tu és digno de louvor e de glória, por isso nós queremos pedir a Tua bênção para este momento, queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa estar connosco, possa iluminar-nos e mostrar-nos aquilo que nós temos mesmo que aprender. Perdoa-nos quando ouvimos as lições tantas e tantas vezes repetidas e ainda assim não aprendemos e não somos cumpridores. Obrigado pela Tua misericórdia que permite que as possamos ouvir mais uma vez. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, qual é que é o maior mandamento? Se nós formos ver aquilo que o evangelista Marcos relata da conversa de Jesus com o doutor da lei, em Marcos 12, nós vimos as palavras de Jesus no versículo desde o 28 até ao 31. E lemos assim, em Marcos 12, 28 a 31, lemos assim: Um doutor da lei, que se aproximou e ouviu aquela discussão, vendo que Jesus tinha respondido bem, fez-lhe esta pergunta: Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus esclareceu: O mais importante é este: Escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, a importância, é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes. Então, mais do que sentimentos ou palavras, amar é uma escolha, é uma determinação voluntária, intencional e que é independente das circunstâncias. Vimos a semana passada que amar a Deus resulta em obediência a Deus e às suas leis, aos seus mandamentos e aos seus preceitos. Então, o amor que o crente tem a Deus desperta no crente cristão o desejo intenso de obedecer, de seguir constantemente. Não por obrigação, não por formalismo, não por procura de uma recompensa, mas pelo desejo imenso e intenso de fazer e de cumprir a vontade de Deus. Moisés é muito claro nas palavras que dirige ao povo e nós vimos nas lições anteriores que Deuteronômio é precisamente isso, é um conjunto de discursos e de admoestações que Moisés faz ao povo. E no texto que nós vamos ler hoje, no versículo 21, as palavras de Moisés aplicam-se tanto ao povo de Israel, que tinha saído 42 anos antes do Egito e que estava a chegar à terra prometida, estava prestes a entrar em Canaã, como se aplicam a nós hoje, no século XXI, cristãos no século XXI. Ele diz, no versículo 1, Estes são os mandamentos e leis e preceitos que o Senhor, vosso Deus, me deu para eu vos comunicar, a fim de os cumprirem na terra para onde se dirigem e de que vão tomar posse. Assim, mostrarão respeito para com o Senhor, nosso Deus. Ou seja, todos os preceitos, todos os mandamentos, todas as leis que Deus deu ao seu povo, através de Moisés ou através de outros profetas,
Todos eles foram dados a fim de quê? Moisés é muito claro. A fim de nós os cumprirmos. Esse é o objetivo da lei. Que nós possamos cumpri-la. Essa é a expectativa de Deus. Que nós possamos cumprir a lei. Como? Porquê? Já vamos ver. Então, nós vamos ler hoje, como dizíamos há pouco, desde o versículo 1 até ao versículo 13 de Deuteronômio 6. E vamos ler agora o texto todo e depois vamos seccioná-lo em partes mais pequenas, em 4 partes mais pequenas, para depois podermos estudar com mais atenção. Mas então vamos ler o texto todo, porque vale a pena vermos este texto como uma unidade só. E diz assim o texto. Deuteronômio 6, 1 até 13. Diz assim: Estes são os mandamentos, leis e preceitos que o Senhor vosso Deus me deu para vos comunicar, a fim de cumprirem na terra para onde se dirigem e que vão tomar posse. Assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as suas leis e mandamentos que eu vos estou a transmitir, a vós e aos vossos filhos e netos, para poderem viver longos anos. Povo de Israel, escuta estas coisas e põe-as em prática. Assim serás feliz e hás de tornar-te um povo muito numeroso naquela terra onde corre leite e mel, conforme prometeu o Senhor, Deus dos teus antepassados. Escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre presentes na tua memória. Ensina-os constantemente aos teus filhos e repete-os tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como um emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. O Senhor, teu Deus, vai-te conduzir para a terra que prometeu dar-te, por juramento, feito aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. São grandes e belas cidades que tu não construíste. Casas cheias de tudo o que é bom, sem teres sido tu a enchê-las. Poços bem feitos, sem teres sido tu a fazê-los. Vinhas e olivais que tu não plantaste, comerás à vontade e ficarás satisfeito. Mas tem cuidado em não esquecer nessa altura o Senhor que te tirou do Egito, que era para ti uma terra de escravidão. Respeita ao Senhor teu Deus, presta-lhe culto e não faças juramentos, senão pelo seu nome. Então, como dizíamos há pouco, e como costumamos fazer, vamos seccionar este texto. Texto muito rico, um texto muito grande, e nós vamos seccioná-lo em 4 partes. A primeira parte vamos chamar a promessa e vai desde o versículo 1 até ao versículo 3. A segunda parte vamos chamar a paixão, vai desde o versículo 4 até ao versículo 5. A terceira parte vamos chamar a proclamação, começa no versículo 6 e vai até ao versículo 9. E a quarta parte, a posse, vai ser desde o versículo 10 até ao versículo 13. Então, vamos olhar agora para a primeira parte, a promessa, e vamos ver então os versículos 1 até 3. E vamos reler estes 3 versículos. Estes são os mandamentos, leis e preceitos que o Senhor vosso Deus me deu para eu vos comunicar, a fim de os cumprirem na terra para onde se dirigem e da qual vão tomar posse. Assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as leis e mandamentos que estou a transmitir a vocês e aos vossos filhos e netos para poderem viver longos anos. Povo de Israel, escuta estas coisas e põe-as em prática. Assim serás feliz e hás de tornar-te num povo muito numeroso naquela terra onde corre leite e mel, conforme prometeu o Senhor nosso Deus, Deus dos teus antepassados. Então, nestas palavras, Moisés desafiou o povo a aprender, a guardar e a cumprir os mandamentos, as leis e os preceitos que Deus lhes tinha dado. É interessante ver que a posse da terra não está dependente de eles cumprirem ou não. Deus diz cumpre na terra da qual vais tomar posse. Ok? A posse está garantida. A promessa é a concretização da palavra e da promessa que Deus tinha dado. E depois
a segunda parte que é interessante verificarmos é que Deus diz: estes são os mandamentos e preceitos do Senhor vosso Deus, a fim de os cumprirem. Esta é a expectativa de Deus para nós. Ele esperava que Israel fosse obediente naquela terra em que Israel ia tomar posse. E isso aplica-se a mesma para nós. Ele espera que nós sejamos obedientes e que nós sejamos cumpridores, não somente ouvintes, mas cumpridores da lei na vida que Ele nos deu. Na semana passada nós vimos que este cumprir, esta obediência, não deve ser motivada pelo medo, pelo tremor, mas pelo temor e pelo amor. O temor é o respeito. E o amor, porquê? Porque nós, por amarmos Deus, por aquilo que Ele é, nós queremos obedecer-lhe. O verdadeiro amor e o verdadeiro temor a Deus está baseado na nossa compreensão de quem Deus é, daquilo que Ele é. E nós lemos em Apocalipse 5:12 que Ele é o quê? Diz-nos: Ele é o Cordeiro que foi sacrificado e que é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Não há outro que seja digno de receber a glória, a honra e o louvor. Por isso, por Ele ser quem é e por nós o amarmos, então nós somos motivados, ou estamos motivados a honrar o seu nome, a glorificar o seu nome, a louvar o seu nome, obedecendo às suas leis, aos seus mandamentos e aos seus preceitos. Tudo o resto vem depois. O texto fala numa série de bênçãos que Deus promete dar ao povo no caso da obediência, mas tudo isso vem depois. Isso é uma consequência e não um motivo da obediência. Então, estas promessas são três. São o resultado do cumprimento e da obediência pelo povo. É importante lembrar e é importante notar que não deve ser a existência da promessa que é o nosso móvel ou que é o nosso motivo ou a nossa razão para obedecermos. A razão para obedecermos é o amor que nós temos a Deus e Deus ser o que Ele é. Certo? Se eu obedecer à espera da recompensa, o meu foco não vai estar na pessoa a quem eu estou a obedecer. O meu foco vai estar na recompensa que eu vou receber. Então isto não é honrar o outro, não é louvar o outro. É egoísmo, é procurar o meu proveito. E isso não é aquilo que Deus está a falar. Uma das promessas que Deus faz é de que se eles obedecessem, os seus dias prolongar-se-iam na terra. Esta promessa pode ser aplicada quer aos indivíduos que compunham o povo de Israel, quer ao povo como uma unidade orgânica, única em si mesmo. Não quer dizer que se eles não obedecessem teriam vidas curtas, quer dizer é que se obedecerem, a sua vida será prolongada. A sua vida será grande. E o grande aqui não quer dizer apenas grande em termos de número de dias. Quer dizer também em termos de riqueza e em termos de alegria e em termos de plenitude. Será uma vida plena. O Senhor Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Este prolongar dos dias pode ser entendido à luz das palavras de Jesus, da vida em abundância. Depois, a segunda promessa diz que se eles se obedecerem, eles serão felizes. E isso pode ser interpretado como eles terão sucesso, eles serão prósperos, eles crescerão. Esta aplicação pode ser, mais uma vez, quer ao nível pessoal, quer ao nível pessoal e individual, quer ao nível coletivo do povo. Se o povo cumprisse a sua parte nesta aliança, Deus seria o cuidador, o provedor, o protetor do povo. Basicamente, a lógica é simples. A obediência garantia a proteção e a bênção divina. No caso de desobediência, o povo sofreria as consequências da falta dessa proteção e da falta dessa bênção divina. A aliança de Deus com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, garantia-lhes a posse da terra. Mas a obediência às leis de Deus assegurava-lhes o usufruto e a propriedade da terra.
A terceira promessa tem a ver com o crescimento e com o fortalecimento de Israel enquanto nação. Esta promessa apenas poderia concretizar-se na medida em que o povo obedecesse às leis e obedecesse aos mandamentos. E na medida em que o povo se comprometesse a transmitir isto de geração em geração. Como é que a próxima geração iria poder obedecer à lei? Se a geração anterior lhe tivesse ensinado a lei e tivesse mostrado pelo exemplo a obediência à lei. E é isso que Moisés desafia o povo a fazer. Obedecer, partilhando com a próxima geração, por palavras e por exemplos, aquilo que Deus espera, para que a próxima geração também possa obedecer e partilhar com a geração seguinte. Então, vamos resumir o que aprendemos com esta primeira parte. Deus dá-nos a conhecer leis e preceitos e mandamentos e Ele espera que nós sejamos obedientes. Segundo, a nossa obediência não deve ser motivada pela procura da recompensa ou pela espera da recompensa, mas por amor a Deus e por Ele ser quem é. Terceiro, aliás, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, por nós sermos obedientes, não têm a ver com algo que nós mereçamos, não é a recompensa devida pelo nosso esforço, mas é a graça e o amor de Deus em ação. A inexistência de uma obediência implica a ausência dessas bênçãos. Vamos ver então o ponto 2, desde o versículo 4 até ao versículo 5, que chamamos a paixão. Então, o versículo 4 e 5 dizem assim: Escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esta expressão, ouve, ó Israel, é repetida quer no versículo 4, quer no versículo 3, no versículo anterior. A palavra que foi traduzida para português como ouve é a palavra em hebraico Shema. E a ideia é, este ouve ou este Shema Israel é uma chamada de atenção, um apelo de quem está a falar, neste caso Moisés, ou neste caso Deus através de Moisés, para chamar a atenção do povo, para ter toda a atenção, para ter a certeza que o povo compreendia perfeita e claramente aquilo que estava a ser dito. Estes versículos são a base ainda hoje são a base da declaração de fé do povo de Israel. Aliás, o Senhor Jesus, como vimos em Marcos 12, citou estes versículos como sendo a base da lei. Como sendo o mais importante da lei e o segundo mais importante, amar o próximo como a ti mesmo. Esta palavra implica ter a atenção total de quem está a ouvir. Shema Israel quer dizer que Moisés queria a atenção total do povo. O povo precisava de ouvir que Deus era o único Senhor. E esta declaração de Moisés mostra duas coisas. Primeiro, mostra-nos a singularidade de Deus. Só há um Deus, é singular, não há deuses. E a supremacia de Deus, é o único Senhor. Não há outros senhores, não há outras autoridades. E isso implica uma coisa simples do povo. Simples, salvo seja. Implica fidelidade completa do povo para com Deus. Nós conhecemos, pelo resto da história, porque já lemos na Bíblia e já lemos os textos de outros profetas, de Isaías, de Jeremias, etc. De Abacuque, lemos que o povo nem sempre foi fiel. Deus esperava que o povo fosse 100% fiel. Mas a verdade é que o povo nem sempre foi fiel. Nós lemos de alguns profetas que ilustraram, para que o povo percebesse melhor, ilustraram a relação entre Deus e o povo como a relação entre marido e mulher. Deus o marido e o povo a mulher. E muitas vezes, a palavra que é usada para descrever o comportamento da mulher é adultério. Em alguns textos, algumas vezes, a esposa é tão infiel que é chamada de prostituta. Isto mostra-nos o quão afastados os israelitas estavam dos termos da aliança e da promessa que tinham feito a Deus. O versículo 4 estabelece o pressuposto e o versículo 5 estabelece a consequência.
Então, porque Deus é um único e porque Deus é o único Senhor, o povo deve amá-lo de uma forma clara e explícita. Ou seja, nas palavras de Moisés, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quando Moisés diz com todo o teu coração, ele estava-se a referir ao intelecto e à mente. Porque para a cultura dos hebreus, para a cultura israelita, no coração era onde estava o centro da decisão. Por isso, o que ele quer dizer é que amar a Deus tem que ser fruto de uma decisão intelectual e consciente de obedecer. Não tem só a ver com emoção, tem a ver com emoção e razão. Quando ele diz toda a tua alma, ele está a referir-se à essência da pessoa. Isto inclui desejos, inclui vontades, inclui apetites. O que ele quer dizer é que a essência, a razão de vida, o propósito de vida tem que ser a obediência às leis de Deus. E quando ele fala sobre todas as tuas forças, não tem apenas a ver com as forças físicas. Tem a ver com o maior amor, com a maior paixão, o maior desejo. É assim que Deus espera que nós o amemos. Esta era a forma que o povo devia obedecer, que o povo devia escolher obedecer, motivados pelo amor, cheios de paixão, de forma que a obediência fosse a razão da sua vida. Então, resumindo, há um só Deus e um só Senhor. Quer dizer que apenas a Ele nós devemos lealdade, fidelidade, obediência e amor. Ele é a única autoridade nas nossas vidas. Não somos nós. É Ele. A segunda coisa que aprendemos é que amar, que inclui servir e obedecer a Deus, deve ser uma decisão tomada conscientemente, intelectualmente, tomada com a razão. E por isso ela deve se tornar essa decisão deve tornar-se a razão de ser e a essência da nossa vida, da nossa existência. O nosso objetivo, o nosso propósito. Ponto 3. Desde o versículo 6 até ao versículo 9. Diz assim o texto bíblico. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuadamente aos teus filhos e repete-os tanto ao deitar como ao levantar. Quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves trazê-los no teu braço como um distintivo e na tua testa como um emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. A ideia de Moisés é que a observância e a obediência a todas as leis e a todos os mandamentos de Deus não tem a ver com o cumprimento ritualista e frio e formal da lei. Aliás, o Senhor Jesus falou sobre isso. Essa era uma das atitudes dos fariseus que se preocupavam em cumprir a lei simplesmente por cumprir. Picavam o ponto. Não é? Estavam mais preocupados em fazer porque tinha que ser feito do que o porquê e do que com a atitude que tinham que ter de coração, de amor ao fazer. E Jesus chamou uma palavra muito feia aos fariseus que agiam desta maneira. Chamou-lhes hipócritas. Porque não é assim. Não é obedecer por obedecer, é obedecer por amar e sabendo o que estamos a fazer e porque é que estamos a fazer que Deus espera que nós sejamos obedientes. Moisés diz, estas palavras estarão no teu coração. Mais do que memorizadas, mais do que recitadas, elas tinham que ser conhecidas do povo e o povo tinha que estudá-las, tinha que meditar nelas, tinham que fazer parte da vida do povo. Quando Moisés diz, e as ensinarás aos teus filhos, quer dizer que o povo tinha que conhecer tão bem estes textos e estes mandamentos que pudesse ensiná-las aos filhos. Nós, quando ensinamos alguma coisa aos nossos filhos, temos que saber do que estamos a falar. Porque eles vão fazer perguntas. E se nós não soubermos do que estamos a falar, como é que podemos ensinar? Então o povo tinha que conhecer e conhecer bem para poder ensinar aos filhos. Para os filhos poderem também obedecer. A terceira coisa que Moisés diz é sentado em tua casa e andando pelo caminho. A ideia pode ser podemos interpretar como a ideia do lazer, do descanso e a ideia do trabalho. Em tudo, em todas as coisas que nós fazemos, em todas as diligências, em todos os momentos, quer estejamos a trabalhar ou quer estejamos a descansar, quer estejamos ativos, quer estejamos passivos, em tudo
Nós devemos ter em conta o padrão e as leis de Deus. Depois Moisés diz: e as atarás na tua mão e na tua testa. Este atar ou usar na mão, ou junto à mão, ou na testa, junto aos olhos, tem a ver com duas coisas muito interessantes. É que tem a ver com a ação e com o pensamento. A ação e o pensamento. Ou seja, não vale a pena fazer só. Tem que saber o que estás a fazer e por que estás a fazer. Tem a ver também com o facto de que, mesmo que não faças, se pensares, tem o mesmo efeito. O Senhor Jesus falou em Mateus 5 sobre isso. O Senhor Deus falou a Samuel quando Samuel estava a ungir ou a preparar-se para ungir o futuro sucessor do rei Saul, que nós sabemos que mais tarde veio a ser o rei Davi. Deus não olha, disse a Samuel, Deus não olha só para o exterior, só para aquilo que é feito, só para as ações, olha também para o interior. E por isso, aquilo que nós podemos aprender desta ideia de Moisés de colocar junto às mãos e colocar junto aos olhos, junto à testa, as leis de Deus, nós podemos aprender que, mais do que conduzir a ação, também tem que conduzir os nossos pensamentos e tem que conduzir os nossos sentimentos. O Senhor Jesus disse: tu podes não consumar o adultério com uma mulher, mas se no teu coração ou no teu pensamento pensares e o desejares, é como se tivesses pecado. Ou seja, tudo, a ação, o pensamento e o sentimento, têm que ser obedientes às leis de Deus. Depois também o Moisés diz que as colocarás nas ombreiras das portas e nos portões. Esta é a ideia de dentro de casa e fora de casa, no espaço privado e no espaço público. Obedecer a Deus não deve ser uma coisa que nós fazemos apenas em público. Deve ser também uma coisa que fazemos privadamente, quando mais ninguém está a ver. Não é o que fazemos em público que mostra o nosso caráter. O que mostra o nosso caráter, o que mostra a nossa natureza, é aquilo que nós fazemos quando mais ninguém está a ver. Quando mais ninguém nos pode julgar, quando mais ninguém nos pode criticar, quando mais ninguém nos pode castigar. Isso é que mostra daquilo que nós somos verdadeiramente feitos. E aquilo que Moisés está a dizer é que no espaço público ou no espaço privado, o que tu deves ser feito é de obediência às leis de Deus. Resumindo, a obediência às leis de Deus não é para ser formal, não é para ser ritualista. Deriva do amor e da consciência, do temor que temos a Deus. Não é apenas fazer por fazer. É uma obediência que vai de encontro às expectativas que Deus tem. A segunda coisa que aprendemos é que a obediência não é uma atividade de domingo. A obediência motivada por amor não é uma atividade que a gente faz ao domingo. Não é um ato público para mostrar aos outros. Não é, como diz o povo, não é para inglês ver. Deve ser a essência, deve ser a razão e a nossa de sermos e o nosso propósito enquanto cristãos. Chegamos então ao último ponto da nossa lição, a última parte da nossa lição, em que vamos estudar desde o versículo 10 até ao versículo 13. E o texto diz assim, desde o versículo 10 até ao versículo 13 de Deuteronômio 6. O Senhor teu Deus vai-te conduzir para a terra que prometeu dar-te por juramento feito aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. São grandes e belas cidades que tu não construíste, casas cheias de tudo o que é bom, sem ter sido tu a enchê-las, poços bem feitos, sem ter sido tu a fazê-los, vinhas e olivais que tu não plantaste. Comerás à vontade e ficarás satisfeito, mas tem cuidado em não esquecer, nessa altura, o Senhor que te tirou do Egito, que era para ti uma terra de escravidão. Respeita ao Senhor teu Deus e presta-lhe culto e não faças juramentos, senão pelo seu nome. A promessa inicial da terra, por isso se chama terra prometida, tinha sido feita a Abraão e foi mais tarde repetida a Isaque, filho de Abraão, e a Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. Agora, com a vitória sobre os cananeus, a vitória que ia ser dada por Deus e garantida por Deus sobre o povo que habitava Canaã,
Israel já não seria mais um estrangeiro naquela terra, mas seria um cidadão de pleno direito, o senhor daquela terra de pleno direito. E em vez de ter que construir novas casas, em vez de ter que construir novas cidades, ter que construir novas cisternas, plantar vinhas e olivais, o que Deus diz é que tu vais ter tudo de mão beijada. Vais ter tudo aquilo que não tiveste que trabalhar para ter. A bênção de Deus incluía a terra, mas não só a terra, incluía todos os meios, tudo o que era preciso para que o povo de Israel pudesse usufruir da terra que Deus estava a dar. Agora, havia uma possibilidade clara de Israel se esquecer de Deus. Havia a possibilidade clara de Israel se esquecer que tudo aquilo que tinha era derivado da ação de Deus e era derivado da graça e do amor de Deus. A verdade é que tanto a prosperidade como a dificuldade poderiam levar o povo a afastar-se do Senhor. Por isso, Israel é lembrado por Moisés de que não devia, quando estivesse a viver na prosperidade, não devia esquecer-se de quem ajudou e de quem liderou e de quem cuidou do povo num momento de dificuldade. É fácil nós hoje esquecermos de todas as bênçãos que Deus nos deu quando vivemos na prosperidade. E depois, quando temos dificuldade, então aí voltarmos para Deus e a pedir ajuda a Deus para depois, nos momentos de maior prosperidade e de pouca dificuldade, podermos ficar convencidos que nós damos conta do recado e que é derivado ao nosso esforço e ao nosso trabalho que nós estamos a viver aqueles momentos de paz e de prosperidade. É um erro grande. Moisés queria que o povo não se esquecesse disso. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite que hoje nós possamos ler estas palavras para que também hoje, cristãos do século XXI, não nos esqueçamos. As últimas instruções que Moisés dá a Israel, aqui no Shema a Israel, são muito práticas. Respeitar o Senhor, ou seja, temer ao Senhor como? Obedecendo. Prestar-lhe culto, não apenas no dia separado para isso, que os judeus chamavam o sábado, não é? Mas diariamente e continuamente, em todas as atividades e em todos os momentos da vida, e jurar apenas pelo nome do Senhor. Deus tinha cumprido todas as promessas que tinha feito. Deus tinha cumprido a promessa da terra prometida, tinha feito a promessa da terra a Abraão, e tinha cumprido. Deus tinha prometido tirar o povo da terra do Egito e tinha cumprido. Deus tinha prometido acompanhar o povo durante o deserto e proteger o povo durante a travessia do deserto. Deus prometeu. Deus prometeu dar a terra à segunda geração daqueles que tinham saído do Egito e Deus cumpriu. E este devia ser o padrão. Quando os israelitas fizessem um juramento, o padrão devia ser: eu faço um juramento que tenciono de cumprir, tal como Deus cumpriu aquilo que fez. Quando eles diziam, juro em nome de Deus, o que eles queriam dizer, ou o que deviam estar a dizer era, eu juro como Deus faz, para cumprir. Então, resumindo, Deus prometeu a terra e entregou a terra, mas entregou muito mais do que a terra. As promessas de Deus excedem muito as nossas expectativas. Nós podemos ter planos extraordinários e podemos esperar coisas extraordinárias de Deus. Mas eu posso garantir-vos, irmãos, com base naquilo que Deus disse através de Moisés ao povo de Israel, eu posso garantir-vos que as nossas expectativas vão ser em tudo superadas quando nós dependemos de Deus. Moisés também lembrou o povo de que, quer na dificuldade ou quer na prosperidade, ele podia sentir-se tentado a afastar-se de Deus e a esquecer-se de Deus. Esse era um erro que o povo não devia cometer. Na prosperidade ou na dificuldade, lembra-te de Deus. É isso que ele está a dizer. Parece que estamos a falar dos votos num casamento, na saúde ou na doença. Não é? A união entre o povo, a aliança entre o povo de Israel e o povo e Deus devia ser constante e não depender das circunstâncias. Não era a prosperidade que iria fazer perigar a aliança, não era
nem a prosperidade, nem a dificuldade, nem as ameaças, nem as perguntas. A aliança entre Deus e o povo devia e deve permanecer. Então, nós vamos tentar resumir tudo aquilo que vimos hoje aqui neste capítulo 6 de Deuteronômio. Não é fácil, porque tanta coisa existe neste texto que fala para nós hoje, cristãos do século XXI. Quando Moisés disse, ouve, ó Israel, Shema a Israel, quando ele disse isso porque o povo a quem ele se dirigia chamava-se Israel. O povo de Deus hoje, o Israel espiritual de Deus hoje, podemos dizer que se chama cristãos. E se nós quiséssemos parafrasear as palavras de Moisés, que se aplicavam tão bem ao povo de Israel e se aplicam também tão bem ao povo de Deus hoje, aos cristãos de hoje, nós podemos dizer: ouve cristão, ouve ó cristão, Deus é a tua única prioridade e Deus tem que ser a tua única autoridade na terra. Deus tem que ser a única autoridade sobre a tua vida. Tudo o que tu faças, tudo o que tu penses, tudo o que tu sintas deve ser feito em obediência a esse Senhor que é o Senhor Deus. Vive diária e continuamente. Transmite as leis de Deus às gerações seguintes. Seja obediente, quer em público, quer em privado. Aquilo que Deus tem preparado para ti é muito mais extraordinário do que aquilo que tu desejas ou aquilo que tu pensas. A tua vida deve ser um ato contínuo de culto a Deus. Nós precisamos tanto da tua sabedoria, Deus. Concede-nos a tua sabedoria para vivermos vidas que te honrem e vidas que te glorifiquem. Pedimos-te perdão pelas vezes em que não somos sábios a gerir a nossa vida. Pedimos-te perdão pelas vezes em que fazemos aquilo que tu não queres e aquilo que não te honra. Como dizia Paulo, perdoa-nos quando não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Ajuda-nos a ser obedientes em ti. Ajuda-nos a amar-te cada vez mais. E ajuda-nos para que as nossas vidas possam ser constantemente um ato de louvor a ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, damos por aqui encerrado esta lição. Esperamos que possa ter sido útil. Oramos para que seja útil para ti que estás a ver e para todos aqueles que possam vir a ver mais tarde. E pedimos a Deus que te possa abençoar e que te possa guardar. Voltaremos, se Deus quiser, a ver-nos para a próxima semana com mais uma lição sobre o livro de Deuteronômio. Deus te abençoe e uma boa semana.